strong. Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse programa, mas costumeiramente boa noite, que nós estamos sempre às segundas-feiras, às 20 horas, aqui na PSTV. Bem-vindos ao programa Chá da Tati, eu sou a Tati Neves e hoje é um programa muito especial. Eu trouxe um convidado chamado Edson Boaventura, que eu encontrei na internet, olhando, pesquisando sobre ufologia, porque eu queria trazer essa temática para o programa, mas eu não sabia que esse meu convidado, que de uma maneira muito querida aceitou o meu convite, tinha um vasto conhecimento do assunto. Então, eu vou conhecê-lo agora, como vocês conhecem aqui do programa, é algo que eu costumo fazer, senhor Edson. A gente não trabalha com roteiro, porque eu gosto de me impressionar e de me impactar, assim como as pessoas que vão nos assistir. Então, antes de tudo, eu queria dizer bem-vindo aqui para o programa. O senhor que é ufólogo, editor, autor, na verdade, de livros, um pesquisador e, eu vou dizer, dono de uma memória que eu estou para ver como o senhor sabe dados. Eu estou impressionada. Bem-vindo ao programa e já pode começar dizendo para a gente quem é o senhor. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando aí com os telespectadores, né, do teu programa, né, que é bem visto aí na Baixada Santista. E eu sou um humilde servo, vamos dizer assim, da ufologia, né, do estudo do fenômeno OVNI. A gente já está estudando aí há 42 anos, né? E o que me levou assim a procurar saber um pouco mais a respeito dessa temática foi um avistamento que eu tive na cidade do Guarujá, no litoral paulista, em 1981. Eu cheguei a ver naquela época, acompanhado da minha mãe e do meu irmão, uma nave-mãe, uma nave imensa, e que ela expelia pela parte baixa dela objetos menores, parecendo esferas pulsantes na cor vermelha, que a cada duas ia para uma determinada região do céu. A gente estava ali no Guarujá, no bairro do Santo Antônio. Muitas pessoas viram isso também naquela época, e esse foi o meu primeiro contato e avistamento de um objeto voador não identificado. A partir daí eu comecei a me inteirar a respeito do assunto. 4 anos depois, eu fundei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, e então a gente, com um grupo de amigos ali, de pessoas interessadas no mesmo tipo de tema, começamos a pesquisar os fenômenos do litoral paulista, sul e litoral norte do estado de São Paulo, onde nós chegamos à marca de aproximadamente 600 casos, né, investigados de diversos graus de contato, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, que envolve aí desde avistamentos, pousos desses objetos e até contato direto com os tripulantes. Depois disso, eu tive a oportunidade de participar de várias outras investigações no Brasil, por exemplo, investigações importantes como o caso Varginha, a Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, o caso de Cláudio, e no litoral paulista a explosão do OVNI de Ubatuba, lá na Praia das Toninhas, que até hoje esse metamaterial, esse ultramaterial coletado do OVNI, do objeto voador não identificado, chama a atenção de cientistas do mundo todo, de militares e também de militares da inteligência aqui do Brasil, né? Principalmente na nossa área 51, que fica ali em São José dos Campos, né? E a partir daí eu escrevi livros também, participei de eventos nacionais e internacionais sobre essa temática e já visitei 20 países também, buscando informações, trocando ideias aí com pesquisadores de vários locais e visitando locais também que têm uma incidência grande de aparições em outros países. E também aqui no Brasil, eu adoro
ir para locais, por exemplo, como Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, o norte do nosso país, sul de Minas, Serra da Beleza no Rio de Janeiro, Vale do Ribeira, onde tem uma incidência grande, ali no PETAR, no Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Enfim, eu gosto muito de ir nesses locais que tem uma predisposição de aparecimentos e de contatos com esse fenômeno dos objetos voadores não identificados. Incrível. O senhor falou do Vale do Ribeira, é onde eu estou. Nós estamos em Peruíbe, na verdade, a gente está na Baixada Santista, mas hoje, em especial, eu estou gravando numa cidade chamada Itariri, que é uma cidade bem próxima a Itariri, conheço. Conhece? Aí já teve um caso de contato de ser, inclusive, com um morador daí de Itariri. Não só Itariri, mas toda essa região, Peruíbe, Pedro de Toledo, Iporanga, Barra do Turvo, Barra do Braço, Sete Barras, Jacupiranga, são cidades aí que têm uma casuística tremenda, né? E um dos locais que a gente investigou aí no Vale do Ribeira foi Iporanga. A cidade de Iporanga, por exemplo, tem uma quantidade de avistamentos incrível. Inclusive, esse ano de 2023 teve vários casos de aparecimento de luzes lá, mas o fenômeno ele é tão antigo que o primeiro avistamento nessa cidade aconteceu em 1941 com o senhor Nadier Jorge da Mota, e esse senhor ele chegou a ver e mostrar para várias pessoas lá essa incidência ufológica. Isso também chamou a nossa atenção. Nós estivemos lá, vou até mostrar aqui uma fotografia que foi tomada pelo Jamil Villanova, do nosso grupo, e essa fotografia foi no Vale do Ribeira, a partir do Mirante do Alto da Boa Vista, que é um local muito procurado pelas pessoas ali para avistamento desses OVNIs. Também objetos têm sido reportados lá, entrando e saindo de dentro de cavernas, e seres também, vez ou outra, são vistos perambulando pelas estradas ali da região, em cachoeiras e até em cavernas. Meu Deus, é muita coisa que tem aqui nessa região. O que eu ia falar para o senhor é que o primeiro contato que eu tive com esse assunto, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. E aí eu vou começar também, eu vou relatar isso, já começou com a minha primeira pergunta. Legal. Eu cuidava das crianças de um determinado casal que saíam todas as terças e quintas à noite para alguns encontros X. Eu era muito nova, eu trabalhava de babá, enfim. E aí um dia eles me disseram que esses encontros tinham a ver com questões ufológicas e me falaram sobre uma coisa chamada transmutação, em que o planeta é cíclico, que a gente tem questões de transmutação e que nós temos orientações de seres de outros planetas em relação a isso. É claro que naquele momento eu não dei uma devida importância, eu não tinha noção do que aquilo que eu estava ouvindo, ou, enfim, aquilo ficou registrado em mim. E eu me mudei para Peruíbe há 15 anos atrás, e a cidade de Peruíbe, aqui na Baixada Santista, é uma cidade que tem muitas informações, muitas, eu vou chamar de lendas, Sr. Edson, depois o senhor me corrija, mas tem muitos relatos, tem muitas coisas que falam a respeito desse universo da ufologia, inclusive um encontro anual, né, dos ufólogos. E aí isso me despertou mais algum interesse sobre o assunto. E aí teve, em 2017, um caso que aqui é muito falado, de pouso, e em 2021 também. Então, isso vem, eu vou paquerando de longe essa história, claro que eu não chego nem perto do senhor nisso, mas eu queria saber do senhor um pouquinho sobre a transmutação, se o senhor sabe desse termo, se tem um pouco a ver isso que eu ouvia lá atrás, e falar um pouquinho sobre esses pousos aqui em Peruíbe, pode ser? Pode ser. Então, Peruíbe ele está encravado aí numa localidade onde desde muito tempo já se fala a respeito desse fenômeno luminoso que vez ou outra aparece aí nas praias e na região das serras. Algumas pessoas intitulam isso aí de bola de fogo, de mãe do ouro. Havia uma escritora em Peruíbe
que morava naquele prédio redondo, né, ali perto da praia, é a senhora Maia Ekman. Ela chegou a escrever até alguns livrinhos falando das lendas, né? A lenda do Portal da Serpente, que também saía essas bolas de fogo, seres também, que seriam ali um deus, né? Para os indígenas do passado aí da região. Mas essa região realmente ela tem assim uma incidência grande aí desses contatos, avistamentos, né? Muitas pessoas têm relatado esse tipo de fenômeno aí para nós aqui, principalmente do nosso grupo. Temos algumas coisas também já publicadas no nosso canal Enigmas e Mistérios também, que é um canal no YouTube. Lá a gente já fez algumas matérias sobre Peruíbe, e existe também esse fenômeno das marcas, né, de pouso aí, algumas delas que foram investigadas por um pesquisador aí local, que é o Sagas Suzelington. O Sagas é bem conhecido aí na região, geralmente ele está envolvido na confecção, na elaboração desses eventos ufológicos que ocorrem periodicamente aí na região. Inclusive, o último que teve, eu fui um dos palestrantes aí na região. Foi bem legal a troca de informação sobre esses fenômenos aí. E assim, as lendas, elas têm um fundo de verdade, porque na atualidade, às vezes, a gente acaba se deparando com um fenômeno sobrenatural, anômalo, que se trataria aí dessas lendas que eram reproduzidas muitas vezes, não com o nome de disco voador, OVNI, nada disso, porque lá no passado ninguém sabia esses nomes, não havia ainda essa nomenclatura. Mas na atualidade a gente tem esses nomes aí que vão mudando também. Já agora estão se falando que é FANI, né, que é fenômeno aéreo não identificado. Estão substituindo aí o OVNI. E essa transmutação que você está falando, a ufologia brasileira e mundial, ela tem 3 vertentes que a gente poderia colocar aí. Tem as pessoas que são ufólogas paraholísticas, aquelas que são holísticas, e ufólogo científico. Eu sou mais da área científica. E essa transmutação, geralmente, ela é trazida à tona por uma área, por ufólogos mais da área mística, da área paraholística, né? E, na verdade, são coisas que às vezes são ditas segundo as testemunhas que estiveram dentro dos OVNIs, desses objetos voadores não identificados, que eles receberam, né, teoricamente, daqueles tripulantes ali. Então, assim, na verdade, não há nada comprovado, é apenas uma mensagem que é passada por esses seres para esses contatados, a essas pessoas, e elas saem, então, divulgando esse tipo de coisa, mas não existe assim uma comprovação ainda a respeito desse assunto. A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes pode ser também algumas pessoas se passando ali por representantes dos ETs e querendo ganhar algum tipo de projeção, status, né? A gente vê muito disso na ufologia, e isso acaba sendo um desserviço para o estudo da ufologia. Por isso que eu prefiro adotar uma linha mais científica, onde você trabalha com evidências físicas. Por exemplo, um pouso que ocorre em Peruíbe, você pode pegar lá a amostra de solo da vegetação queimada, levar para um laboratório, e aí você vai ter algumas informações científicas a respeito do que pode ter feito aquela alteração no solo, alterado o pH, a esterilidade do solo, por exemplo, se tem radiação ou não tem radiação, se ficou um campo ali eletromagnético, você vai com um equipamento também, dá para medir. Então, e quando tem evidências, por exemplo, fragmentos, pedaços de OVNIs, algum tipo de substância que ficou aí, é muito mais interessante, porque aí a gente pode levar esse material para as universidades e lá fazer uma análise química do material, né, ou física também. Nesse caso, para exemplificar, se a gente pegar o caso de Ubatuba, por exemplo,
caso de Ubatuba teve fragmentos. Nós hoje temos aí 4 fragmentos desse objeto que explodiu na Praia das Toninhas. Nós levamos esse material para a USP, para a Universidade de São Paulo, fizemos um laudo, está aqui o laudo científico, para analisar esse material. Se descobriu que era um magnésio de uma pureza fora do comum. Inclusive, na última página aqui, fala-se de teores de 99,3% de pureza. E esse material ele tem chamado a atenção do mundo, né, de laboratórios, por exemplo, na Universidade Francesa, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Caltech, na NASA, por entidades, por exemplo, ligadas à área espacial, como o Bigelow Aerospace, né? E a última análise que foi feita desse material foi o microbiologista Gary Nolan, da Universidade de Stanford. Ele teve acesso a um material desse que foi trazido pelo Jacques Vallée, que é um físico francês. Ele esteve num local que é um museu lá na Argentina. O Jacques Vallée é esse cidadão aqui, Jacques Vallée, esse de cabelo branco. Essa moça aqui é a Simondini, é uma das curadoras do museu, e durante a estadia dele lá, ele coletou amostras, tá aqui as amostras desse material, porque existem 2 pedaços grandes desse objeto que explodiu em Ubatuba. E aí o Gary Nolan, usando um equipamento que analisa os isótopos do material do disco voador, ele descobriu que os isótopos são 30% diferente do magnésio existente na Terra, ou seja, se trata de algo extraterrestre que não tem na Terra. Aí as pessoas, de repente, agora que estão assistindo, poderiam estar pensando, então isso aí pode ser um meteorito, né? E aí a gente procurou especialistas em meteorito, temos um laudo aqui, um dos laudos, são 2 laudos, e aí ele fala o seguinte, que a amostra desse material não tem características da meteorítica, então não é meteorito. E se fosse meteorito, com magnésio, ele teria que estar combinado com ferro, com níquel, com estanciodita, faringtonita, que são elementos químicos que tem meteorito. E esse material era puro. Meteoritos que têm magnésio em sua composição, que já caíram na Terra, no máximo tem 23% de magnésio. Foi o máximo que se achou. Nunca um teor de 99,9, de 99,3, como as análises científicas apontaram. E, além do mais, os isótopos são diferentes. O próprio Gary Nolan, esse físico norte-americano, aliás, físico não, microbiologista norte-americano, ele fala que é interessante que ele não consegue entender o porquê alguma civilização, alguém, faria uma alteração nos isótopos de um elemento químico como magnésio. Ele não consegue entender o que isso causaria de benefício. E agora, lá na universidade, eles estão até estudando essa possibilidade para ver se tem alguma coisa benéfica aí, né? Justamente para, no futuro, trazer algum benefício também para a ciência, para a tecnologia, né? Utilizando, de repente, esse material. Porque magnésio é algo extremamente explosivo. E aí, ter isso na composição de um disco voador, de um OVNI, de um objeto voador não identificado, é algo muito interessante. Agora, próximo ao momento dessa explosão, também tem relatos de avistamentos, Sr. Edson? Tem, tem depoimentos de pessoas? Muitos depoimentos. Posso, por exemplo, inclusive quando esse objeto explodiu, o pedaço maior caiu dentro do mar. E aí, pescadores viram a marinha resgatando. Esse pescador aqui, por exemplo, é o seu Virgílio. Ele chegou a observar a marinha brasileira juntamente com outro navio com uma bandeira estrangeira. Ele não sabe se é americano, se é algum outro país, mas provavelmente americano. Porque quando tem esses materiais ou seres biológicos estranhos aí, geralmente os americanos vêm e
pegam todo esse material dos brasileiros, porque existe um acordo. Aconteceu assim na Operação Prato, no caso Varginha, em vários casos, no caso de Leme, da explosão que aconteceu em Leme, em Ubatuba também. Na noite oficial dos OVNIs existem documentos norte-americanos que comprovam esse tipo de coisa. E além desses depoimentos, né, que confirmam essa história, existe na região, em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, aquela Caraguatatuba, muitos casos ali de pessoas que já tiveram esses contatos imediatos, tanto observando como contato com seres, a nave que vem na estrada e de repente causa o blackout do carro, né? O carro morre ali e as pessoas ficam morrendo de medo vendo aquele fenômeno estranho acontecendo. Isso no litoral norte, né? Falando, tem casos clássicos do doutor Freitas Guimarães, que era um advogado de direito, que viajou dentro de um disco voador a partir de uma praia ali em São Sebastião. Tem vários casos também na Ilhabela, em Caraguatatuba, um funcionário da Embraer que chegou a ver um objeto pousado, os seres andando ali na praia. E isso estou falando de litoral norte. No litoral sul, aonde tem mais casos que a gente tem observado, é Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Guarujá. Né? Santos, vez ou outra, tem algumas aparições ali, mas as aparições se concentram mais para aquela região ali próxima a Peruíbe, né? Em Mongaguá, por exemplo, teve um caso bem interessante que aconteceu em 94, em fevereiro de 94, onde vários moradores do bairro ali, Agenor de Campos, viram alguns objetos durante a noite e eles comunicaram à 3ª Companhia da Polícia Militar e o comandante Alaor José Gasparotto, ele acionou 3 viaturas para irem atrás do OVNI, né, do disco voador que estava ali na serra, né? Isso por conta do pedido, né, dos moradores que estavam apavorados. Eles foram, uma das viaturas chegou a ver um fenômeno, esse objeto foi em direção a Pedro de Toledo, isso em fevereiro, né, 16 ali de fevereiro de 1994, e eles comunicaram também à base aérea de Santos para saber se tinha alguma coisa ali na região, e foi informado pelos militares ali que não tinha nada e que eles iriam comunicar o tenente Gordini para que ele tomasse as providências cabíveis para ver o que estava acontecendo ali. O fato é que o objeto foi em direção a Pedro de Toledo e lá houve a morte de uma pessoa e de alguns animais numa fazenda. O cara, inclusive, ele morreu dentro de casa, fugindo do disco voador e foi queimado vivo ali, né? E os animais também foram queimados e um cachorro foi queimado pela metade, vindo a óbito posteriormente. Quer dizer, foi uma fatalidade que aconteceu. Esse é o caso Pedro de Toledo. A gente tem um dossiê bem grande e a polícia tentou chegar a uma conclusão, mas o caso foi arquivado depois de alguns anos, sem ter uma explicação lógica. É um verdadeiro arquivo X. E o mais interessante nesse caso, que eu fui atrás, junto com o Carlos Alberto Machado, com o Saga Suzellington de Peruíbe também, que é um investigador, e lá nós procuramos o atestado de óbito em Pedro de Toledo dessa pessoa e não havia. E descobrimos que o corpo dele foi levado para a Unicamp, onde a criatura de Varginha também tinha sido levada. Então, tudo que diz respeito ao OVNI, a essas coisas, geralmente eram levadas para a Unicamp quando tinha alguma coisa biológica, ou algum material, ou alguma pessoa, ou algum ser. Quando era material, por exemplo, quando cai um objeto voador ou fica fragmento, aí vai para a nossa área 51 tecnológica, que fica em São José dos Campos, que é o DCTA, o CTA. Lá, geralmente, onde são encaminhados esses materiais e depois são encaminhados para a NASA ou para algum outro órgão, aí, por exemplo, a área 51, ou 52, ou 53. Então, geralmente, essa é o esquema, né, que já tem entre o governo norte-americano e brasileiro. A área 51, se eu não me engano, se eu me corrija se eu estiver errada, ela acabou tomando divulgaram a área 51, foi tão falada que houve, eu acho que uma ameaça de invasão, alguma coisa assim,
e ela até é um pouco popular, assim, as pessoas querem chegar perto, não, e aí por isso que você está falando de área 52 e 53, né? Na verdade, assim, a Área 51, dentro do meio ufológico, em documentários, revistas, já foi amplamente divulgado, principalmente porque um físico chamado Bob Lazar, ele veio a público dizer que trabalhou nos elementos e numa nave que teria caído, se acidentado lá nos Estados Unidos, que era um disco voador. E essa Área 51 teria dezenas de andares para baixo da Terra, e lá se trabalharia com esses materiais advindos de OVNIs e também com seres, né? Teriam determinados andares que seriam só seres biológicos estranhos. E de lá também são confeccionadas tecnologias terrestres, né? Às vezes com base também em extraterrestre, que é a engenharia reversa que eles fazem, e depois transformam isso em algum avião furtivo, tecnologia externa, assim, né? Então, isso se conhece essa base de segurança norte-americana, né, secreta, não pode chegar lá perto. E como você falou, houve algum tempo atrás um engraçadinho que veio na internet fazer a seguinte proposta: vamos invadir a Área 51, né? Por conta dessas histórias e tudo mais. E aí algumas pessoas foram para lá, depois ele falou que era brincadeira. Aí os norte-americanos militares se articularam e falaram: se vier vai tomar chumbo, né? Vão receber bala mesmo. E aí ficou por aquilo mesmo. E aí isso deve ter motivado os norte-americanos a criarem a base 52 e a 53, que são interligadas pelo subterrâneo. Então, se tinha alguma coisa ali de OVNI na 51, hoje eu, Edson, acredito que deve ter sido remanejado para 52, 53, não estaria mais dando sopa, né, entre aspas, ali na 51. Quando eu comecei a ver, eu fui muito surpreendida, porque o senhor foi muito receptivo ao meu convite no Instagram. E aí eu falei, antes de entrar no Mistérios e Enigmas, né? Antes de entrar, desculpa, eu acho que não sei se eu errei o nome do canal do senhor. É Enigmas e Mistérios, eu troquei. Antes de entrar no seu canal do YouTube, que é eu posso falar que é uma enciclopédia de informações, tem muita coisa lá, muitos dados, e tudo com base, né? Então, com base em dados, eu não tinha noção desse universo. Eu conhecia de namorar à distância, de ouvir falar, e aí eu comecei a ouvir os seus vídeos, eu vi o senhor no podcast do Vilela, e eu fiquei impressionada. Foram 3 horas que o senhor está... Eu fiquei com inveja daquela pasta, preciso dizer, que o senhor só abria a pasta e colocava as informações. Né? Isso, com tudo ali. Mas aquilo é uns 2% do material que a gente tem, é bem pouco mesmo. Quer dizer, a gente tem muito mais. A ideia que a gente gostaria é que assim, algum município ou governo se interessasse de bancar, ou mesmo algum investidor particular, para a gente fazer um museu, né, histórico da ufologia brasileira e mundial, e isso fosse aberto para um número de pessoas maior, para escolas, né, para realmente o pessoal ter ali as informações corretas, né, científicas desse fenômeno, as histórias, né, os casos. E eu juntei muita coisa, né? Do litoral tem marca de sapata, onde pousou disco voador, por exemplo, em São Vicente. Deixa eu ver se eu tenho uma dessas imagens para mostrar. E é um nicho isso, né? Porque é algo que atiça a curiosidade de muita gente. Ó, isso aqui foi um pouso que ocorreu em São Vicente. Então tem a marca, né, do OVNI. Foi visto por 2 pescadores, o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira, no dia 1º de outubro de 95. E essa aqui são as sapatas. Elas eram meio retangulares. Tem essa. Eram 4 sapatas. E essas sapatas eu cheguei a arrancar do solo. Então,
quando tiver um museu, quando a gente conseguir viabilizar esse tipo de coisa, a gente vai ter aí um local para mostrar todos esses artefatos, vegetação que foi afetada pelo OVNI, a amostra de solo também, que foi afetada pelo chupacabra, enfim, o próprio fragmento de um disco voador, coisa que hoje a gente guarda em cofre, né, porque é complicado, esse material é super visado. E na época, esse de São Vicente, ó, teve alguns jornais, Jornal A Tribuna, foi lá, nós investigamos, né, todos esses fatos. Os pescadores fizeram os desenhos do objeto avistado no rio Piaçabuçu, ali em São Vicente, né? Então são casos assim importantes que a gente não pode deixar largado. Tem que realmente ter um local futuro. Então até fica aí no programa um alerta. Se você é investidor, me procura, entendeu? Para a gente viabilizar alguma coisa desse tipo. Eu já falei, por exemplo, com a prefeitura de Peruíbe, só que eles me ofereceram um lugar ruim, entendeu? Aí não cabe nem 10% do material que eu tenho. Teria que ser um lugar maior, melhor, né? Para a gente viabilizar algo desse tipo. Já que Peruíbe, ele tem a rota ali, né, do turismo ufológico também. Então seria um lugar interessante. Agora, a gente está aberto para qualquer outro tipo de lugar, né? Ou no litoral, ou em São Paulo, ou qualquer outra parte aí, porque esse material ele não pode ficar largado, né? E esquecido, porque é história da ufologia brasileira que está ali, e daqui a pouco isso vai virar museu mesmo e história. Porque o que a gente percebe na mídia é que está tendo uma atenção muito grande para esse fenômeno. Os Estados Unidos divulgando isso, foi até discutido no Congresso, numa audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano, isso no dia 17 de maio de 2022. Existem relatórios aí de interesse também dos governos, eles querem saber o que está acontecendo, então estão solicitando, o ex-presidente Trump já tinha pedido isso também, mas eu entendo que tudo isso, a mídia movimentando o assunto OVNI, é uma preparação para uma revelação ou divulgação oficial do reconhecimento de vida extraterrestre no universo. E isso alguns chefes da NASA já vieram falar. A última chefe, ela disse que era a Ellen Stolson, ela disse que até 2025 seria revelado ao mundo que vida extraterrestre existe. Da onde ela tirou essa data, eu não sei. Provavelmente existe uma agenda já pré-estabelecida para acontecer isso, e deve haver, então, uma preparação da sociedade mundial, dos grupos religiosos também, para estarem preparados para essa nova realidade que em breve virá. Talvez não aconteça 2025 por conta desse isolamento social que aconteceu, então isso atrasou um pouquinho essa agenda. Eu chutaria aí 2028, e essa própria chefe da NASA, ela veio a público há algum tempo atrás, retificando essa data. Falou, olha, não é bem 2025, é 2030, mas está perto, gente. 2030 está aí. E a gente tem que estar preparado para ter uma nova consciência cósmica aí, e muitos paradigmas terão que ser quebrados. Então, eu vou emendar isso com algo também que eu queria saber do senhor. O senhor está há 40 anos, você me disse 40 anos nessa área, né? 42. 42. Então, imagina como foi para o senhor. Eu posso chamá-lo de você, senhor Edson? Pode, pode. Então, tá bom. Gente é jovem na alma, né? Sempre. Na alma. A casca vai envelhecendo um pouco, né? Mas dentro da alma nós somos todos jovens. Mas como é que foi? Imagina, hoje a gente tem internet, então depois eu vou chegar nisso, que deve ter muita gente tentando fraudar, leva um pouco na brincadeira, hoje um assunto que é sério. Mas assim, para ser ufólogo, não há, ou eu posso estar sendo ignorante no que eu vou dizer, mas não tem uma formação específica numa faculdade, não tem
Ainda não há um respeito que deveria se ter para um assunto tão importante quanto esse, ao meu ver. E há 42 anos atrás, quando você diz para as pessoas, eu avistei, eu vi, eu presenciei alguma situação, as pessoas não debochavam disso, porque eu falo hoje, a cabeça das pessoas ainda não está pronta, talvez, talvez você vai me dizer um pouco melhor isso, o pânico, o medo daquilo que é diferente, ainda voga um pouquinho, normalmente a gente ataca o que a gente não concorda, mas lá atrás, a coragem que o senhor teve para começar a trabalhar com isso. A minha pergunta Exatamente. Tem que ter coragem. É sobre isso, coragem. Olha, deixa eu explicar bem isso aí. Lá no princípio, na década de 80, eu já peguei o carro andando, né? Porque tem os pioneiros, a ufologia, a era moderna dela iniciou no dia 24 de junho de 47. Então, a partir de 47, começaram a surgir os grupos civis, militares, para investigação mais formal desse assunto. Intensificando na década de 50, de 60, 50, 60, foram quando formaram algumas comissões militares para investigar o assunto. Projeto Blue Book, por exemplo, o projeto Sioane no Brasil, que foi a Força Aérea Brasileira que investigou, e vários outros países. Na década de 70, bem forte também a França, né, investigando o fenômeno, e Uruguai em 79, aí vai, vários países pesquisando isso ostensivamente até hoje, né? Só que geralmente, por não ser um assunto aceito, né, pela sociedade, geralmente ele era meio que acobertado, né? E por que era acobertado? Porque os governos queriam deter essa tecnologia, porque essa tecnologia avançada, superior, poderia colocar aquele país que detivesse essa tecnologia numa posição de destaque, né? Aí subia alguns degraus aí em relação à tecnologia dos outros países, inimigos ou não, né? Então, há um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos, China, União Soviética, Rússia, né? Então, nesse caso, o que acontece? O princípio lá da ufologia, a gente sofria muito com a imprensa fazendo chacota, as pessoas não acreditando, chamando a pessoa de louca, né, de mitômana, essas coisas assim. Só que com o tempo, os fatos foram vindo à tona, o fenômeno foi ficando mais evidente, e a partir de 2020 o negócio deu um boom, e que as pessoas começaram a olhar mais, todo mundo com celular, filmar, fotografar e ver esses fenômenos. Então, o negócio popularizou e a imprensa mudou um pouco aquele viés sensacionalista. Só que o que acontece? No passado, na década de 80, 90, a gente não tinha drone ainda. E hoje, o maior vilão do ufólogo, do pesquisador, é o drone, porque o drone faz exatamente aqueles movimentos aleatórios que o OVNI no passado fazia, e naquela época não tinha drone. Então era fácil você identificar um OVNI, às vezes pelo movimento de folha caindo, evoluções que ele fazia. E hoje o drone faz isso. A gente até fica imaginando, será que o drone já não é uma tecnologia produzida através de engenharia reversa de naves, de sondas ufológicas que foram capturadas por algum país? Eu acredito nisso, não descarto essa possibilidade, né? Então, hoje, a gente tem, por exemplo, a internet, que nos ajuda bastante na divulgação. No passado, a gente fazia boletim, eu tinha um boletim que divulgava esses assuntos, então a informação demorava muito tempo. Por exemplo, para a Itália, até chegar lá a informação, até a informação da Itália, do Japão chegar aqui no Brasil, de navio, né? Era um negócio demoradíssimo. Hoje não, a internet ela ajuda, mas ao mesmo tempo que ela ajuda na pesquisa ufológica, ela também é nociva, porque as pessoas utilizam essa plataforma para colocar fakes lá. E hoje você tem inúmeros programas digitais para elaborar esses objetos, seres, né? Então tem muita coisa que é fake.
Então, tem que tomar muito cuidado com o que você consome dentro da internet, porque não tem muitos sites confiáveis, são poucos, né? O nosso canal lá, o Enigmas e Mistérios, a gente tem essa preocupação de trazer a verdade, somente a verdade, e realmente orientar as pessoas a respeito dessa fenomenologia e dos seus aspectos correlatos aí. Agora, muitos sites lá não estão interessados em trazer a verdade, e sim em ter views, né? Ter mais visualização para ganhar dinheiro no YouTube, então, ou outras redes sociais. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivenciamos. Com relação às abduções, que são sequestro de pessoas, no passado as pessoas tinham medo de falar a respeito disso por conta da chacota, né? Da recriminação, né? Da discriminação que ela eventualmente poderia sofrer. Hoje o pessoal fala mais, mas também a gente tem, na atualidade, um outro problema, que é a síndrome do contatado, pessoas inventando histórias, pessoas querendo ter uma projeção na mídia, aparecer de alguma forma, ter status. Então, às vezes, ela pega aí já os casos antigos, dá uma lida e cria uma história e passa aquilo. Como a ufologia ela é baseada, na sua grande maioria, em testemunhos de pessoas, então fica difícil, né? Você ter essa ufologia como uma ciência. Por isso que a gente adota ela como uma paraciência, né? Que ela depende de outras ciências para ser melhor compreendida. Mas disco voador, OVNI, esse tipo de coisa, ele é real. Não, com relação assim, existe ou não existe, a gente não discute mais isso. O fenômeno é real, existe. O que se discute na atualidade é qual a procedência desses OVNIs e qual o objetivo aqui na Terra. E a gente percebe muitas vezes que esse objetivo ele é meio obscuro e estão, de alguma forma, usando a raça humana como cobaias humanas. Por isso que eu acho que não é claramente revelado as intenções desses seres. Porque se nós soubéssemos o que eles estão fazendo, talvez a gente teria aí uma possibilidade de interromper o processo, e aí os maiores prejudicados nessa situação seriam os tripulantes desses OVNIs. Maravilhoso. Eu vou dizer para o senhor que a gente já foi 50 minutos do nosso papo e eu não consegui entrar em um terço do que a gente queria falar, porque como tanto eu quanto os meus eu vou falar telespectadores, as pessoas que acompanham, nem todo mundo conhece tão de perto esse universo da ufologia. Então, eu até falei para o senhor no nosso bate-papo pelo WhatsApp que eu deixei reservado o meu próximo programa, porque tem Varginha para a gente conversar, tem coisas incríveis que eu vi que o senhor falou de relatos que tem americanos, que tem no Peru, tem as questões que a gente sempre fala sobre as pirâmides, que o senhor disse, olha, presta bem atenção, não é bem assim, contudo, tem outras coisas para poder falar sobre isso. Então, eu queria deixar já, mesmo que a gente não está encerrando, mas só o meu convite para a gente repetir na próxima semana, se o senhor aceitar, você aceitar, para a gente falar sobre isso, porque tem muita coisa que eu quero sugar. Podemos dar continuidade no papo, sim. Eu quero sugar suas informações, porque tem muita coisa, e eu acho, senhor Edson, que também agora eu vou deixar com o senhor a bola de novo. As pessoas estão mais receptivas do que no passado. A gente estava falando que antes era um pouco dessa chacota, inclusive da mídia, mas agora a gente já viu sendo divulgado, inclusive, em Jornal Nacional, pilotos de avião falando dos avistamentos lá em Florianópolis, né? Ou na Argentina, se eu não me engano. Então, a partir do momento que isso é colocado em rede nacional, num programa como o Jornal Nacional, levanta-se de novo essa hipótese que o senhor falou, de que talvez estejam preparando a população, a sociedade, para receber informações que vocês estão há muito tempo falando. Então, antes da gente entrar em casos específicos, que vai ficar, gente, para a próxima semana, porque o senhor Edson já aceitou esse nosso convite, fala um pouquinho para mim do que o senhor acha hoje dessa... E o trabalho que o senhor faz no YouTube. Então, eu queria que as pessoas seguissem o seu canal.
Certo, deixa eu só colocar um ponto. De abril de 2022 para cá, a gente está vivendo uma onda no Brasil e no sul ali da América do Sul, né? Alguns países, por exemplo, Uruguai, Argentina, também tendo avistamentos. Agora, de abril para cá, para você ter uma ideia, no canal que a gente tem no YouTube, a gente tem um canal ali aberto com os inscritos, né, com as pessoas, e eles passaram para a gente mais de 250 casos só no Brasil. E a gente tem acompanhado também a casuística mundial e a gente viu que aumentou em número, mas muito, muito mesmo. E no norte, aliás, no norte não, no sul do nosso país, especificamente ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, teve aqueles avistamentos feitos pelos aviões, né, comerciais, da Azul, da Latam, da Gol, né? E só que alguns daqueles fenômenos não são OVNIs, seriam satélites do Starlink, do Elon Musk, né? Então a gente já checou isso. Mas junto com tudo isso, com esse equívoco, em alguns relatos há também o fenômeno OVNI autêntico. Vou mostrar para você aqui algumas fotos desses fenômenos, porque o Elon Musk não tem um satélite que é azul, que muda de cor, ou com essas características aqui, não. Então, existe relatos também de pessoas que viram o objeto descendo, pousando, avistaram seres. Então, junto com toda aquela confusão, existia ainda assim um fenômeno ufológico, uma onda ocorrendo ali no sul do nosso país, né? E isso tende aí a intensificar. Eu nunca vi antes, né, em décadas passadas, um tempo tão complicado como esse, com tantos e tantos casos, né? Então a gente tem que investigar, tem que divulgar, tem que preparar a população para essa nova situação que se aponta, que se deslumbra, né, que se revela aí para nós, né? Senhor Edson, fala um pouquinho mais, dá o seu site. Do trabalho, né? Então, isso, assim, do YouTube e dos seus livros. Ok. Nós temos no YouTube um canal, que é um canal que se propõe a trazer a qualidade desse assunto para vocês, a verdade, somente a verdade. Temos mais de 700 vídeos lá publicados, então entra lá, se inscreve. Nós temos também a revista OVNI Pesquisa, eu sou co-editor dessa, esse aqui é o último número que saiu, então tem até uma matéria aqui, Sertão Allen, que foi uma pesquisa de campo que nós fizemos em Quixadá. Existem outra, a versão anterior falava também a respeito de um caso de Fátima, colocando aí, será que Fátima, aquela aparição dos pastorzinhos em Portugal em 1917, seria uma intervenção alienígena e não uma aparição mariana? Então a gente traz uma matéria bem interessante com alguns investigadores portugueses também, Joaquim Fernandes, que passou para a gente. Então, quem se interessar pela revista também, que tem um conteúdo científico, é no site www.ovnipesquisa.com.br. Eu tenho esses dois livros aqui escritos, Alienígenas no Passado do Brasil e OVNI Arquivos Militares, que esse OVNI Arquivos Militares é sobre documentação da aeronáutica brasileira, que nós tivemos acesso a esse material, e então traz aqui as investigações oficiais dos OVNIs conduzidas pela aeronáutica brasileira, né? A FAB, né? A Força Aérea Brasileira. E com embasamento em documentos, em informações. Nesse caso aqui, o caso Ibiúna, são 4 pousos de OVNIs que ocorreram na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, e que falam a respeito desses pousos. Esse outro livro aqui, que é o Alienígenas no Passado do Brasil, trazem casos com tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. São cerca de 14 casos brasileiros envolvendo seres ali. Inclusive tem a primeira abdução que aconteceu no Brasil, que foi em Campinas, no ano de 1931. E existe ainda também, eu cito ali no livro, uma carta jesuítica de 1559, que dá a entender de uma abdução de um indígena, né?
pessoal da escola aí deve ter ouvido falar no Araribóia, né? Então, alguns professores capixabas lá do Espírito Santo conseguiram resgatar essa carta jesuítica que traz ali informações que poderiam estar associadas a uma abdução na época do Brasil colônia, né? Então é bem interessante, além de outros casos que a gente tem aqui, bem interessante. Do Guarujá também tem um caso aqui de uma criatura antropomorfa que aconteceu em 1946 e trouxe aí, isso aqui pode ficar para o próximo programa também, trouxe uma criatura que é uma criatura com cara de gato e corpo de gente. E o disco que pousou em 1946 no Guarujá, do lado ali do cassino, né, na Praia da Pitangueiras, no Guarujá. Então, assim, tem muita coisa interessante aí para saber dessas histórias, desses contatos, né, nesses livros também. Além disso, eu tenho uma loja também com camiseta e estampas de casos clássicos, por exemplo, ET de Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, na Loja Misteriosa. Então, quem quiser ver lá, www.lojamisteriosa.com.br. E siga a gente aí no Instagram, né? Tem o Instagram, @EdisonBoaventura, tem o @Enigmas e Mistérios Gug, que é o do canal Enigmas e Mistérios. E queria já agradecer a Tati aí, né, por essa primeira participação, né, de estar conversando com o público. E se você tem algum caso aí no litoral, quer contar para a gente, entra em contato com a gente. Em todos os vídeos lá tem como você enviar o seu relato misterioso e de repente a gente pode até estar lendo o seu relato aqui no Enigmas e Mistérios, que é o nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez aí, agradecer a Tati Neves aí, nesse chá, né, que a gente está falando aí. Eu tô aqui. E vai ter o segundo chá. Vai ter o segundo chá. Eu fico muito feliz de você ter aceitado esse nosso convite. Olha o chazinho aqui, ó. Mas os livros eu não vi aonde que adquiria. Na loja do senhor também? Não. Eu vou chamar o senhor de senhor e você. Tem no Clube de Autores e tem também na Amazon. Aí tem versão em português, tem a versão em inglês também. Tá ótimo. Como a gente está gravando, a gente vai colocar aqui nas informações abaixo, onde encontrar o senhor. Também siga o canal do YouTube, gente, é uma preciosidade para quem é admirador do assunto. O que você tem de conteúdo, o que tem de informação, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, eu não vou conseguir absorver tudo. Eu vou querer pegar dele. Então, a gente se vê no próximo programa Chá da Tati. Isso aí. Pode mostrar, me lembra no próximo programa de eu te falar de um caso de 1700 que aconteceu na Fortaleza da Barra Grande. Sabe a Fortaleza ali do Guarujá? Sim. E naquela época, 1700. E foi registrado em jornal isso. Então, me lembra de eu te falar esse caso aí, porque aquela região ali também tem bastante caso. Falaremos, mas eu também quero que eu vi que o senhor falou sobre coisas no Acre, Maranhão, sobre os Incas, alguma coisa, e eu tenho uma pergunta. Com certeza. Uma pergunta que eu vou deixar no ar, pode ser? Pode ser. Em 2012, quando teve aquela informação de que vai acabar o mundo, essas coisas, tem um livro que, se não me engano, fala sobre o cinturão de Órion, eu não vou lembrar o nome, em que ele fala que havia uma conexão entre os povos incas, maias e egípcios. Astecas, eu acho que tinham a mesma informação no máximo do calendário. Então, como a gente tem 1 minuto para fechar o programa, eu vou deixar essa pergunta no ar para a gente falar sobre isso na próxima semana. Se a informação que eles tinham talvez tivesse desses deuses ou dessas, como o senhor falou de Fátima, né? Dessas criaturas que às vezes causam essa confusão. Vai ficar para a próxima semana. Beleza, Sr. Edson, pode começar com isso aí. Te agradeço imensamente.
e a humildade e o carinho que o senhor me recebeu no Instagram e está aqui comigo. É um prazer ter o senhor. E vamos, gente, por favor, se vocês souberem alguém que quer investir, porque é um investimento, esse museu, é um nicho de negócio, então fiquem atentos, hein? Procura, porque vale a pena. A todos vocês do programa Chá da Tarde, uma ótima noite, uma semana incrível, e até a semana que vem com o senhor Edson. Sigam eles no Instagram, hein? No Instagram e no YouTube. Beijo para todos, beijo, senhor Edson, obrigada pela companhia. Até semana que vem. Até semana que vem, gente.